subtipo 2 social. Vamos começar pelo instinto. Como é que esse instinto se torna dominante? Esse instinto social, como que ele vai pular na frente dos outros dois instintos, o sexual e o de autopreservação, para poder comandar o movimento e tomar conta ali, virar o rei do pedaço? Quando a gente está falando de dominância e desse desequilíbrio nos instintos, a gente está falando de um lugar, de uma estratégia de sobrevivência que foi construída ali na nossa primeira infância, principalmente vinda ali do nosso núcleo familiar. Então, provavelmente, essa energia social, ela precisou pular na frente para te proteger de algo que estava acontecendo ali naquele meio, que poderia estar relacionado ao excesso dessa energia social ou à completa falta dessa energia social. Então esse instinto acaba pulando na frente para preencher esse buraco desse trauma que veio aí dessa falta ou desse excesso. Esse instinto, para ele conseguir estar no comando, ele vai abafar ou escravizar a energia dos outros dois instintos que já estão ali no mesmo centro que ele, para ele poder ficar em dominância e reinando. Como ele também vai sequestrar, se fixar na energia da paixão, que é onde tem esse combustível mais rápido ali para ele, baseado no orgulho, assim como ele também vai buscar a energia da distorção lá do centro mental, na fixação. Essa fixação do tipo 2, ela está relacionada a uma adulação ou a chamada generosidade egocêntrica. A gente precisa entender que a ordem em que os instintos se encontram vai ser determinante e vai gerar uma nuance entre os próprios subtipos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um subtipo 2 social, que tem na sequência o sexual como instinto, ele vai ser diferente de um 2 subtipo social que tem o autopreservação na sequência. Essa ordem onde os instintos se encontram vai mudar algumas características e pode ser que tragam aí diferenças onde você que está me assistindo é um 2 social, pode não se identificar com o outro 2 social. Então fica atento aí como que está essa ordem dos instintos. E vamos falar especificamente sobre as características principais do tipo 2. A gente está falando aqui, por exemplo, desse senso de amorosidade e de doação que são inatos do tipo 2. Quando a gente está falando dessas características, eu estou começando por elas lá no tipo, na essência do raio mesmo, onde não tem muita distorção e as coisas que você traz mesmo como propósito, como movimento de alma na Terra. Então, esse senso de amorosidade, esse senso de doação são inatos no tipo 2, eles são extremamente sensíveis e intuitivos, são otimistas de natureza, eles estão sempre conectados com algo maior que vai prover o que é necessário, eles têm um grande senso de compromisso, prezam muito pela liberdade, são detentores de uma autoestima muito elevada, são cativantes, sedutores e sabem como agradar o outro fazendo elogios e dando presentes. Isso aí são características que a gente já viu aí, que a gente começa num nível de consciência um pouco mais alto e já começa a descer um pouco aí, que a gente vai chegar ali naquele movimento da adulação, da generosidade egocêntrica, e aí a gente vai entrando aí nessas palavrinhas. O medo primordial do tipo 2, o medo básico do tipo 2, é de estar sem amor, de não existir o amor. E aí eles vão, com esse medo, eles acabam perdendo a conexão com o amor próprio, porque eles não sentem neles e ficam buscando do lado de fora. Esse medo vai gerar um desejo básico de sentir o amor e de ser essa fonte de amor. E aí que o tipo 2 vai começar a se movimentar pela vida em busca desse amor perdido, tentando de tudo que é possível que está ao alcance dele, encontrar esse amor no outro e fazer o outro sentir esse amor por ele. E a forma que ele tem de buscar esse amor é nas ações, é no fazer. E acaba gerando uma idealização do que é o amor. O amor está sempre condicionado a uma ação. Se ele me ama, ele vai fazer isso, ou se ele me ama, ele vai reconhecer isso. Então está sempre relacionado a essa troca, tem sempre ali uma intenção por detrás. Para eu ter amor, eu preciso dar alguma coisa. E para o amor se expressar, eu preciso dar alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí entra nessa distorção, onde ele não tem essa conexão com o amor próprio, ele não entende que ele já tem esse amor dentro dele, e ele fica buscando isso do lado de fora nessa forma de fazer pelo outro, de buscar na ação do outro encontrar esse amor. E como ele faz parte da tríade emocional, ele vai usar como referência para a busca desse amor
o fazer pelo outro para se sentir amado, né? E para que o outro, se sentindo amado, retribua essa emoção. Então está muito relacionado com essa coisa do sentir. O mecanismo de repressão, ele vem também, nasce aí desse movimento, porque os impulsos e as ideias que são inaceitáveis ou indesejáveis, que vão fazer com que ele não seja um ser amado, acaba sendo reprimido. Então você vai ver muito nesse movimento do 2, onde ele não vai mostrar que ele não tá mal, ele não vai demonstrar uma emoção que às vezes pode ser que não agrade o outro, ele vai sempre estar aí escondendo um pouco o que ele está sentindo e o que ele realmente é, com medo de não ser amado e de não ser reconhecido por esse amor. E aí uma das coisas que passa a ser escondida a todo custo é a carência. O 2, ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer essa carência dentro dele, porque ele tem um medo tão grande de precisar do outro e não encontrar esse amor do outro, que ele esconde isso a qualquer custo, se tornando essa grande fonte de amor. E aí começa aí a formação dessa questão do orgulho, né? Então, essa carência que fica escondida, como que ela se esconde? O 2 esconde essa carência buscando o tempo inteiro ações que tragam essas sensações de abundância e de plenitude para ele se sentir muito pleno, para ele se sentir muito abundante, que ele tem muito para doar. E aí daí que nasce o orgulho. Ele vai perdendo o contato com essa humanidade dele, num movimento de autoengrandecimento, e aí ele vai perdendo a noção do tamanho real, das necessidades e das limitações dele mesmo, a partir desses mecanismos de criar e gerar essa abundância e essa plenitude o tempo inteiro. Nesse movimento, a mente acaba ficando fixada nessa questão da adulação e da generosidade egocêntrica. Como que isso funciona? Como ele está o tempo inteiro achando que ele tem que fazer para o outro amar, ou o outro tem que fazer algo para ele se sentir amado, isso vira uma relação de troca, isso vira um amor idealizado e condicionado, onde eu vou sempre estar tentando agradar o outro com presentes, com elogios, exaltando o outro, se eu tiver algum interesse de receber algo de volta ali dele. Lógico, a gente está falando desse movimento em distorção já, porque a gente já passou ali pelo medo e pelo desejo básico, então isso já está em queda aí nos níveis de consciência, tá, gente? Só para deixar claro e não ficar todo mundo apavorado. E não se perde aquelas questões essenciais, aquelas questões todas essenciais, elas estão aí ainda, só que elas estão se demonstrando agora numa forma distorcida. Falando de novo da generosidade egocêntrica, eu tô sempre dando, como o 2, né? Estou me colocando nesse lugar. Eu vou sempre dar para o outro esperando algo em troca. Eu não faço isso de uma forma altruísta, de doar, porque eu estou buscando esse amor. Eu quero esse amor, eu quero esse reconhecimento através da minha ação e eu quero que o outro faça por mim também para eu me sentir amado. E aí a gente entra de novo naquele ciclo, que para ser amado eu preciso fazer algo para o outro. Seja algo que ele quer ou que ele espera, de forma explícita ou implícita. Muitas vezes o 2 acaba se tornando muito invasor porque ele se antecipa nesse suprir o desejo do outro, de fazer algo pelo outro, onde ele vai ter esse retorno desse reconhecimento pela grandiosidade e pela amorosidade dele. Muitas vezes o 2 vai fazer ou virar o que o outro quer para poder também ter e receber esse amor e ser reconhecido por essa doação. O amor está sempre relacionado ao fazer algo pelo outro, está sempre relacionado à ação. O outro, para eu me sentir amado, ele faz alguma coisa que me remete a amor. Aquilo que ele faz eu considero amor. Assim, da mesma forma como eu vou agir. E acaba acontecendo por conta dessa imagem que fica inflada, dessa grandiosidade, dessa grande abundância que ele se coloca, né, que ele cria em volta dele, ele se sente realmente alguém que tem muito para dar e que o outro precisa muito mais que ele. E aí, quando a gente chega nesse ponto dos níveis de consciência mais baixos, a gente vai ter aí essa criação desse senso de alta importância e de grandeza, né? Onde o 2 tem certeza que eles são seres muito especiais pairando pela Terra. Eles transformam a sensitividade deles em uma coisa muito paranormal, que vem para dar recados, que vem para dar sinais constantes do universo para eles, sobre como eles devem se comportar em relação à vida, ou como que as pessoas olham ele, e normalmente criam até tendências meio paranoicas em relação ao outro, o outro tem inveja de mim, porque eu tenho muito e o outro tem pouco. E aí o 2 acaba também
tendo uma extrema facilidade de criar fantasias e cenários que são baseados nessas distorções da sua intuição, como a gente tinha falado da questão da sensitividade, de acordo com a necessidade do momento. Então, eu acabo fazendo leituras de coisas que acontecem de acordo com a minha conveniência ali como dois. Aquele senso, né, de eu tenho muito, de uma vida abundante, de uma vida plena, faz com que eles acreditem que eles dão conta de tudo e de todos, porque eles têm muito a oferecer por se considerarem uma fonte inesgotável desse amor fazer, né? E tem uma grande dificuldade de impor limites e dizer não, porque eles não querem correr o risco de desagradar e de não ser amado, né? Então eles acabam ultrapassando também esses limites e tendo essa dificuldade de, peraí, agora não. Como eu tinha falado antes, eles acabam sendo muito invasivos e tirando a autonomia dos alvos do amor deles, né? Acabam sufocando as pessoas que estão ali em volta com esse amor exigente. E eles acabam prometendo mais do que eles cumprem também nesse movimento de tentar agradar e ultrapassando os próprios limites. Porque, né? Eu dou conta, eu vou, eu faço, mas aí no final das contas o corpo dá um limite, o emocional dá um limite e ele acaba não conseguindo cumprir aquilo que foi prometido para o outro. Eles acabam tem um mecanismo aí que ele não é muito claro, nem muito explícito, que é colocar o outro a serviço deles. Como que é isso? Se eu estou dando, nesse movimento da generosidade egocêntrica, nessa distorção, o que acontece? Eu faço pelo outro para dar o meu amor para o outro, mas eu estou esperando que o outro faça algo em troca. E quando essa doação ela é muito exacerbada, ela está ali numa relação que ela vem o tempo inteiro acontecendo de uma forma muito intensa, o 2 acaba que ele fica esperando a mesma atitude em troca. Então ele acaba colocando o outro a serviço dele com essa ação de eu vou fazer por você, mas você tem que fazer por mim também. É de uma forma, não é explícito, isso é de uma forma inconsciente, mas no movimento ele vai gerando essa relação de dependência, principalmente o subtipo social. E o 2 ele vai ter uma dificuldade muito grande de acessar a dor. Primeiro porque estar mal não é algo que vá agradar ou que seja merecedor de ser amado. Segundo, que eles acabam ficando com a carência exposta também, né? Quando eles entram em contato com essa dor. Fica claro essa necessidade de ajuda, de ter que pedir para o outro quando ele está nesse contato com a dor. Outra coisa também que é muito característica do 2 em baixa consciência é essa tendência a não dizer o que ele realmente quer, o que ele sente. Eles estão sempre esperando que o outro adivinhe, por considerar que é uma percepção óbvia, né? Se eu estou fazendo aquilo, é óbvio que a atitude que deve ser tomada é X, Y ou Z. E aí eles acabam, é a forma que eles têm de se proteger também de não expressar essa carência, de não parecer que eles precisam de ajuda ou que eles dependem do outro. Essa forma de querer que o outro adivinhe também o que ele quer evita que ele tenha que pedir. A gente pode falar agora um pouco sobre o que são as características do instinto social especificamente, né? Então, quando a gente está falando dessa força do instinto social, a gente está falando de uma energia de coletividade, é uma energia de afiliação, de união, onde todos são parte do mesmo núcleo, da mesma rede, a gente está tudo interligado. A gente está falando de uma irmandade, de divisão de papéis, de rede, de instinto de cooperação, de pertencimento. A gente está falando de um fortalecimento e manutenção dos vínculos. Aquilo lá, quando a gente fala do instinto sexual, a gente fala sobre essa criação dos vínculos, né? Aquela coisa da fusão, da união do um a um. Aqui o social ele tem muito uma função de fortalecer e fazer a manutenção desses vínculos. Ele vai fazendo com que isso se perpetue por vários movimentos. Mas a palavra principal do instinto social é pertencimento, é estar fazendo parte, é ser parte, atuar como parte, se sentir parte do todo. E essas características também acabam se manifestando de forma distorcida, como em todos os casos quando a gente está falando aí de dominância, e vai condicionando esses nossos movimentos em busca de atenção, em busca de sucesso, de fama, de reconhecimento, além de uma preocupação excessiva com a opinião do outro, do grupo, do ambiente. E quando ela está muito desgovernada,
ela vai gerar aí um movimento, né, muito em excesso aí na dominância. A gente vai falar de um movimento de manipulação de pessoas, de grupo, sempre em busca de poder, de liderança, de status. Então você entra numa distorção aí bem séria em relação a essa energia quando ela está muito exacerbada. E aí a gente chega no 2 social. Como que essas duas energias aí, essas características, coisas que a gente trouxe, tanto do 2 quanto do social, vão se unir para manter esse instinto dominante aí a todo vapor? Então, a gente vai falando já de cara, a primeira coisa que a gente precisa sinalizar do 2 social é que ele é considerado o 2 mais adulto dos 3 subtipos. Ele aparenta ser o mais sério e mais bem-sucedido, normalmente nos processos de vida, na vida prática. Ele é o mais intelectual, organizado e rígido dos 3 subtipos do 2. Ele tem um controle maior sobre as suas emoções e ele acaba fazendo, muitas vezes por ele fazer essa leitura minuciosa do meio, que isso tem a ver com essa energia do instinto social, e ele acaba sabendo se adaptar, né, e se comportar muito bem em nome da diplomacia. Então, se ele precisa ali, né, entrar num acordo para ser diplomático, para conseguir o que ele quer, ele tem essa facilidade maior do que os outros 2 subtipos. Ele é o mais orgulhoso dos 3 subtipos do tipo 2, ele mostra muito pouco sobre ele mesmo e ele é o que mais abafa a criança interior dele, ele se considera muito adulto. E aí a gente vai ter aí a palavra do subtipo 2 social nas escolas, tanto de Arica quanto a escola do Naranjo, a gente vai ter a palavra ambição. Da onde que vem essa palavra, né? Como é que a gente junta aí, entendendo como é que essa palavra aí, que é a soma do orgulho com o instinto social dominante. Então a gente vai entender que é um orgulho de ser importante e indispensável para as pessoas, para o grupo, para o ambiente. E aí ele vai ser o mais superior e arrogante porque ele acredita que ele foi destinado para uma grande missão na Terra, né? Um grande papel na vida e no mundo. Então ele se coloca nesse lugar de especial e importante. E ele é apaixonado pela conquista e pelo poder. Ele está sempre cultivando esses valores que o tornem mais importante dentro do meio dele. E ele faz questão de se mostrar mais importante frente ao mundo, ele vai buscar os seus objetivos, vai buscar ter glória para chegar nesse lugar, né? E a sedução do 2 social, ela é mais ampla, ela está mais relacionada com grupos, com as multidões, né? Não está muito direcionada para o 1 a 1. E eles acabam sendo líderes muito fortes e muito duros, mas também muito práticos, onde eles conseguem fazer aí todo esse ajuste, essa costura para as coisas funcionarem. Ele acaba criando também, o 2 social, um mecanismo constante de dependência nas relações dele. Para ele estar nesse lugar de importância, o que ele faz nesse mecanismo? Normalmente ele coloca pessoas que precisam dele para alguma coisa, que se tornam dependentes ou menos que ele. Ele vai se colocando nesse lugar de superior para poder conseguir garantir que aquela pessoa vai estar ali e que ele vai ser reconhecido desse lugar de importância, ele vai ter essa importância na vida do outro. Eles acabam cobrando essa atitude dadivosa, sempre esperando que o outro esteja disponível para ele, né? Em qualquer momento, para qualquer coisa, porque se ele está ali dando todo aquele suporte, aquele apoio, ele vai cobrar isso de volta, né? Ele quer que a pessoa tenha a mesma atitude que ele não deixa isso explícito, ele não pede, mas ele vai tendo essas atitudes e criando esse vínculo de dependência para que a pessoa se sinta na obrigação ou na dívida com ele. E ele acaba se sentindo sempre lesado quando ele não recebe o que ele espera, né? Já que ele sempre faz tanto pelo outro e é óbvio que o outro tem que retribuir, quando isso não vem para ele, ele acaba sentindo que ele foi lesado, né? Que ele fez mais do que ele deveria para aquela pessoa. Ele também é o mais invasor, além do mais bravo dos 3 subtipos, né? E ele é insistente e ele pode usar de força para poder chegar aonde ele quer e se impor. E por isso que às vezes ele é muito confundido com os tipos 4 e o tipo 8 dentro do Eneagrama. Isso precisa observar bem, porque é bem comum essa confusão. Eles se atropelam também constantemente em busca desse amor e reconhecimento pelo que eles fazem, esquecendo de si, desrespeitando os seus próprios limites. Isso é comum em todos os subtipos do 2, e no 2 social isso fica mais claro ainda, porque como ele não tem esse contato muito interno e ele não expressa tanto as emoções dele e as fragilidades dele, esse atropelo ele vai ficando cada vez maior. E o senso de comprometimento
rígido e o desejo por ser alguém importante acabam virando lenha nessa fogueira da fuga da carência. Então, eu faço tudo que eu preciso para poder ter essa importância e aí eu não preciso conectar com a minha carência e com a minha dor de não ter o amor ou de não ser reconhecido pelo amor. Vamos lá agora falar sobre uns caminhos de libertação para o 2 social? De novo, a gente vai voltar, assim como eu falei nos vídeos do 4 sexual e do 4 autopreservação, a gente vai falar sobre a questão da ordem dos instintos, onde eu posso pegar e direcionar um pouco da minha intenção, das minhas ações, para o segundo instinto. Porque ali é uma forma mais rápida de eu já direcionar aquela energia que está indo muito ali para o dominante em cima, eu vou colocar aqui no do meio, que vai me permitir voltar a ter um pouco mais de flexibilidade nesse movimento instintivo. Uma coisa que é muito importante para o 2 social é admitir que não dá conta de tudo e que precisam de ajuda e, muito além disso, além de admitir, de reconhecer os limites, é verbalizar os limites para as pessoas que estão próximas a ele. É muito interessante para o 2 social também buscar relações onde as pessoas estejam de uma forma mais igualitária, de uma forma mais equânime, não gerar tantas relações de dependência, buscar se relacionar com pessoas que estão às vezes no mesmo nível, seja emocional, seja financeiro, seja social, para poder ter essa troca de um lugar mais genuíno, não criar esses vínculos de dependência. Fazer mais por si mesmo do que pelo outro, cultivando o autocuidado, porque tem muita tendência, o 2 social tem essa tendência mais forte de se largar, esquecer de si mesmo, para fazer pelo outro, né? Para poder manter essa imagem de grandiosidade, de magnanimidade e de importância na vida das pessoas que estão em volta dele. E desassociar o fazer do amor, né? Amar e ser amado por simplesmente quem se é. Não precisa estar fazendo coisas o tempo inteiro para ser amado ou para conectar com esse amor. E não esperar que o outro faça alguma coisa. Muitas vezes simplesmente estar ali é o suficiente. E isso é uma prática muito importante para o 2 social conseguir equalizar um pouco mais essa energia. E buscar mais leveza e diversão também no seu dia a dia, né? Para dar voz para essa criança interna que desaprendeu a sorrir. É entrar muito nesse movimento do lúdico, né? Tentar ir de novo para fora, buscar essa alegria, buscar essa liberdade, buscar essa inocência mesmo da criança ali, para poder se libertar um pouco desse movimento tão rígido, tão direcionado à ambição, ao chegar em algum cargo, em algum lugar, em algum status dentro da sociedade. Acho que é isso, encerramos por aqui sobre o 2 social, espero que eu tenha ajudado e até os próximos vídeos.